Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aí a mais uma sessão. Por gentileza, já vão fazendo aquele procedimento básico que eu sempre falo com vocês, de estar deixando aqui a resolução no gráfico em 1 minuto. Show? Depois que fizer isso, olha que se está em 1M aqui também o tempo de esperação. E abram esses dois ativos por enquanto, tá? Ethereum e Bitcoin Cash. Boa tarde, Diego. Então aqui, por estar formando topos e fundos, são os ativos propícios para a gente trabalhar nessa sessão da tarde, tá? Agora é esperar buscar nossas regiões específicas do gráfico, já seguindo aquele procedimento de básico, né, para conseguir identificar as oportunidades aqui com o operacional de ponto de cruzamento. Então a gente identificando essas regiões específicas, vamos entender o objetivo do preço e focar nisso para entrar na operação no ponto de cruzamento, sempre a favor do objetivo. Diego, o máximo que demorou para mim foram 2 dias, tá? Mas são valores maiores, né? Costumo sacar aí 10 mil, mas depois que eu fiquei VIP aqui, em menos de 4 horas, em menos de 24 horas já tá pagando tranquilo. Mas pode ficar despreocupado que vai cair aí para você, tenho certeza. Nunca tive problemas com relação a saques aqui na Buy Broker e já saquei muita grana. Se qualquer outra corretora não ia estar conseguindo manter essa mesma conta minha. Ó, então, quais são as regiões específicas aqui no Ethereum? A gente tem um canal de alta bem interessante aqui, então o preço pode buscar essa LTA, tá? Ele provavelmente buscando essa LTA, ela vai buscar um nível de sobrecompra, show? E a gente vai identificar, opa, ele está vindo numa região que costuma fazer o preço iniciar uma micro de alta, ó, chegou na região inicial uma micro de alta. Então, o preço tocou aqui, a gente vai pegar uma compra? Não, tá? A gente vai esperar a correção. O que é a correção? É o preço fazer exatamente isso aqui. Ele chega numa micro de baixa, sentiu a zona e faz o que ele tem que fazer, certo? Ele tem que buscar um novo objetivo mais acima. Então, ele buscando essa região para nós, fica claro que se ele voltar a subir, ele vai ter um objetivo validado, ou seja, ele encostando nessa região de LTA aqui, o próximo objetivo dele ele vai chegar a fazer basicamente esse mesmo movimento que fez aqui no passado, ó. Vai voltar a subir, qual que vai ser o objetivo? O último topo forte e um nível de sobrevenda, já que vai ter corrigido a sobrecompra também. Então a gente vai tentar surfar a favor desse objetivo, tá?
Podemos ficar de olho também é, nesse último fundo, pode ser um ponto específico também, tá? Precificar aqui também, caso não, é, caso não chegue a tocar na LTA, né? Corrija antes, no mínimo tem que ser aqui, tá? Aqui no Ethereum, acumulando bem na região, tornando um pouquinho ruinzinho, tá? Pra gente trabalhar. Vocês podem ver aí, tem uma acumulação na região que vai deixando ali o nível de sobrevenda e sobrecompra muito próximos, que a gente já sabe que não é bom para pegar aí bolsa operacional, tá? Deixa eu dar uma analisada em outros ativos aqui. Quando eu selecionei, realmente XRP está ruim, muito compactado. Pode até formando um topo e um fundinho ali, mas não nada interessante, tá? A gente consegue ver que o preço muito rapidamente rompe com frequência as médias, tá andando muito compactado de lado, que vai tornando o nível de sobrevenda e sobrecompra bem próximos, tá? Tornando aí o ponto de cruzamento fraco. Então, em relação a isso, Bitcoin Cash era o melhor para a gente trabalhar, tá? Ó, o Bitcoin como tá apertado também, como com muita frequência, ó, ele rompeu para cima as duas médias, rompeu para baixo, rompeu para cima. Isso vai tornando o ponto de cruzamento fraco, nível de sobrevenda e sobrecompra fechou, você já fica de olho, e mesmo que tenha uma região específica, mesmo que tenha qualquer outra coisa, não é válida uma entrada aqui, tá? Quando tá fechadinho assim. Então, Bitcoin normal e na verdade era o Ethereum, que eu tava falando que tava no espaçamento legal. Achei que era o Bitcoin Cash, mas era o Ethereum. Ó, ainda assim tá no espaçamento legal. Seria melhor ainda se ele buscasse esse nível mais abaixo, já a nossa região específica. Porque além de buscar a região que é muito boa ali, uma LTA, ou esse último fundo, ele já faria a abertura dessa nível de sobrecompra e sobrevenda. Tá no limite aqui, mas quanto mais abrir aqui, melhor vai ser pra gente, tá? Aqui ainda assim dá para trabalhar, mas ele tem que buscar o ponto específico. Então, já que ele tem que ir lá buscar o ponto específico, ele, de qualquer forma, ele vai fazer essa abertura, tá? Então, vamos esperar buscar esse alvo aí pra gente. É, o Bitcoin Cash tá ficando ruimzinho também, ó. Fechadinho. Objetivo muito lá embaixo, tá? Vai ter que ficar só no Ethereum aqui por enquanto. Lembrando, pessoal, qualquer tipo de dúvida aí, ó, em relação a operacional ou gestão ou qualquer outra coisa, tá? Parte emocional também. Qualquer dúvida ou dificuldade que vocês têm hoje e que está impedindo vocês de serem lucrativos aqui dentro, de realmente fazer grana, eu quero que vocês deixem no chat aí, tá? Essa é a sua oportunidade para perguntar para uma pessoa que realmente vive disso aqui, tá? Então essa é a sua chance de sanar essa dificuldade, de resolver essa dificuldade que hoje está impedindo você. Eu vou ajudar com o meu conhecimento, vou ajudar com a minha experiência aqui no mercado e eu tenho certeza que se você seguir na risca, você vai conseguir ser lucrativo aqui dentro, tá? Vamos aguardar aí, buscar nosso alvo, ver se dá uma movimentada e a gente começa a trabalhar aí.
Raul, eu estava aqui pensando o que você tem a dizer desse meu pensar. Estava reparando que por mais que a assertividade não seja tão boa, a pessoa seguindo a risca ao longo prazo sai positivo. É, é simples, é porque a pessoa está ganhando mais do que perdendo. Então, mesmo, vamos supor, ela de 10 entradas que ela pegou, mesmo ela errando, dependendo da gestão que ela estiver fazendo, ela pode errar até 5 e ainda assim sair lucrativo, entendeu? Mas por isso o foco tem que ser aqui em ser assertivo, não jamais invencível, tá? Você ficar aqui tentando ser invencível, você vai somente se frustrar dentro do mercado. O resultado da pessoa aparentemente olhando para o valor da banca. Se você manter constância, seguindo um operacional que é assertivo, que a maioria das entradas que você vai pegar são assertivas, não significa que todo dia sua banca vai crescer. Todo dia você só vai sair positivo, né? Que sua banca vai crescer se você bater a meta aquele dia, se você fazer uma operação vitoriosa. Mas mesmo ali tendo alguns dias ruins, talvez, um dia que você sai negativo, desce um pouquinho a banca, né? Tem essa variação que você falou. No longo prazo, a pessoa vai ter resultado, entendeu? Olhando um exemplo, um dia só, pode ser que ela tá saindo negativo. Uma semana, talvez, meio que no 0 a 0 negativo. Mas no fim do mês, a pessoa pode ter feito um dinheiro bom, mesmo tendo uma semana ruim naquele mês, um dia ruim naquele mês. Então, o foco sempre deve ser em ser o mais assertivo possível. E você vai ser o mais assertivo possível caso você esteja aplicando na risca um operacional que você sabe que é assertivo. Logicamente, fazendo uma gestão da sua conta, porque realmente vão ter dias ruins. E você pegar, o negócio é você entregar pouco nesses dias ruins, entender que fazem parte e botar constância nisso. É aí que você começa a crescer seu patrimônio, entendeu? Utilizando juros compostos, você vai aumentando gradativamente o valor das suas entradas. E o que você falou, não, logicamente não pode quebrar a banca, não pode ser amador aqui dentro. Pô, você tá lá seguindo na risca, tá? Às vezes um dia vem um dia ruim, você vai, se desespera, entra com banca toda, entra com metade que você tem na banca, totalmente fora do gerenciamento, aí você não vai ter resultado. Porque em um dia ruim você já entregou tudo, entendeu? Isso aí é coisa de amador. Muito difícil, né, irmão? Você chegar a quebrar uma banca se você tiver. É praticamente impossível você quebrar uma banca se você estiver gerenciando certinho, se você estiver aplicando um bom operacional. Muito, muito difícil. Logicamente, você pode quebrar caso você decida, pô, vou fazer uma alavancagem aqui, vou pegar R$ 1.000 aqui para me alavancar e, pô, vou dividir essa banca em três, então vou dar entrada com R$ 333, vou meter uns soros, aí você tá trabalhando alavancado, então a chance de você quebrar de fato, você já está ciente que isso pode acontecer quando você vai fazer uma alavancagem, né? Então, o fato de quebrar ali não é tão ruim, vamos se dizer assim, porque aquele capital está sendo usado exatamente para aquilo, para ser lucrativo, para ser alavancado.
Fico feliz, irmão, com o seu desempenho. Tem muito mais, a quebrar banco tem muito mais a ver com a parte emocional, né, pessoal? A pessoa às vezes não aceitar um dia ruim, não aceitar um loss. Aí a pessoa fica nervosa, desconta a raiva dela no gráfico e simplesmente acaba perdendo o capital que ela tem. Às vezes que ela construiu durante um tempão operando certinho ali, num dia de raiva ela acaba entregando tudo. Então, se você se deixar levar pela emoção aqui dentro, você vai, desculpa a palavra, mas você vai se fuder. Infelizmente, é verdade. Aqui você tem que ser profissional e saber exatamente o que fazer em cada situação. Então, pô, bati meu stop, fiz tudo certinho. No primeiro de tudo, antes de bater o stop, você, o, o obrigatório é você ter pego o stop como? Pegando uma entrada certinho dentro dos gatilhos do seu operacional. Pô, você fez tudo certinho, realmente bateu ali as entradas no gatilho do seu operacional, que você domina, pegou certinho ali, e mesmo assim deu loss, às vezes você foi pegar outra entrada ali, deu loss também, pegou o stop, beleza, tá dentro dos gatilhos do seu operacional, fez tudo certinho, deu stop, fechou. Sua parte você fez, você vai voltar na outra sessão, no outro dia, e aí sim, você vai amassar o mercado depois, e no fim do mês você vai estar com a meta ali batida, você vai estar com a grana no bolso, entendeu? Então a obrigatoriedade aqui é essa, fazer sua parte. Pô, bateu o stop tudo certinho, beleza, segue sua parte. Agora tem aquele chamado loss desnecessário, né? Quando a pessoa foge dos gatilhos do operacional dela, porque ela tá com pressa de pegar a entrada, pega uma entrada meia boca, toma loss. Aí o loss foi culpa sua. Você não era para você ter pegado aquela entrada. Não era para. Você pegou porque você estava com pressa. Você nem analisou o gráfico direito. Aí, esse tipo de loss você não pode tomar. Agora, aquele loss que você faz tudo certinho, mesmo assim dá loss, paciência, esses loss vão acontecer. Não com frequência, se você estiver aplicando o operacional seletivo. Então, de vez em quando, pode sim vir um dia de stop, pode vir um loss. Isso é normal, faz parte, você tem que estar ciente disso. Só que você se preocupar em pegar sua entrada top, os gatilhos do seu operacional, e quando tomar loss, for um loss desta forma, um loss que você fez tudo certinho e mesmo assim não respeitou, beleza. Você vai seguir o planejamento do mesmo jeito. Você sabe o que fazer em cada situação. Então você sabe que você tem que pegar uma entrada bem analisada. Você sabe que se bater o stop, você vai parar. Você sabe quanto é o seu stop. Então você bateu aquela porcentagem, você vai parar a sessão ou você vai parar aquele dia, voltar no outro, entendeu? Então você sabe, um trader profissional, ele sabe exatamente o que ele vai fazer em cada situação que ocorrer no gráfico. O amador, ele pode até saber, mas ele não faz o que tem que ser feito. Entendeu? Então ele bate um stop, continua operando. O preço não, o ativo não está demonstrando uma boa oportunidade para ele pegar uma operação, ele vai lá e pega uma de qualquer jeito, entendeu? O trader amador, ele sabe, muitas das vezes é um cara que sabe. Às vezes não fala amadora porque às vezes parece que é uma pessoa que não sabe nada. Muitas das vezes a pessoa sabe. Ela tem um bom conhecimento gráfico, ela sabe analisar muito bem, sabe, estudou um operacional top ali, um operacional que é assertivo. Só que na hora de colocar em prática, ela deixa se levar pelas emoções. Dessa forma, ela é considerada amadora, mesmo tendo um conhecimento gráfico, sabendo fazer uma boa análise. E essa pessoa, mesmo com tudo isso, não vai conseguir ter resultado dentro do mercado, tá? Quando você vai dar o clique, você tem que estar ciente de que está dentro dos padrões operacional que você estudou. Entendeu? Tá dentro dos padrões, você vai clicar sem medo, entendeu? O resultado ali, se vai ser win ou se vai ser loss, aquela operação, tanto faz, entendeu? Você está fazendo a sua parte e no longo prazo você vai ter resultado. Você vai sair positivo,
você vai viver do mercado, entendeu? Desde que você esteja aplicando um bom operacional, seguindo a risca gestão. Então, pô, tá dentro dos gatilhos do operacional que é top, que você aprendeu, que você domina, apareceu a oportunidade, você pega. Foda-se se vai dar win ou se vai dar loss aquela operação, tá? Ela é insignificante perto de todas as operações que você vai pegar ao longo do mês, ao longo do semestre, ao longo daquele ano, entendeu? Então, por mais que uma operação ou outra vai dar loss ali às vezes, não importa, você vai acertar outras várias e é isso que vai te gerar resultado dentro do mercado, o que a gente estava falando no começo ali. A pessoa, para ter resultado, ela precisa simplesmente ganhar mais do que perder, ser assertiva. E mesmo com alguns loss ali, ela vai ser assertiva e vai viver do mercado, entendeu? Ah, não é que é ligando foda-se, tá ligado? É porque você fez sua parte ali. Então, o resultado ali daquele dia, o resultado daquela operação, meio que não tem por que você se preocupar com isso, entendeu? É uma preocupação desnecessária, entendeu? Você ficar nervoso se vai dar win, se vai dar loss. Não, você está fazendo a sua parte e você sabe que no longo prazo, você pegando boas entradas, você vai ser lucrativo, você vai viver do mercado. Simples assim. Não é tipo, foda-se, vou entrar em qualquer coisa que sair clicando. Não é assim também, né? Você tá tudo certinho ali, você pega ali os gatilhos do seu, de acordo com os gatilhos do seu operacional. Ó, tô de olho nesse rompimento desse canalzinho aqui, hein? Tá no limite a abertura dessa banda de Bollinger aí, dessa nível de sobrevenda e sobrecompra. Ó, possível entrada de compra aí na próxima vela aqui no Ethereum, tá? Objetivo buscar a sobrevenda e a próxima região de topo. Ó, ó o ponto de cruzamento lá embaixo. Foda quando tá muito apertada. Aqui tá no limite, tá? Daria pra trabalhar, mas eu já percebi que a maioria das vezes ele vai preferir, quando tá bem perto aqui o objetivo, ele já vai preferir ir lá de uma vez, entendeu? Em vez de buscar o nosso ponto, ó. Mas ó, olha que ponto legal. Como confluência, além do ponto de cruzamento ali, que é a região da nossa entrada, ele tem um rompimento dessa estrutura de baixa. Então ele meio que faria um pullback aqui nessa estrutura. Então rompeu o primeiro toque pós-rompimento, seria um pullback no canal junto com o ponto de cruzamento. A favor do quê? A favor do objetivo de buscar a sobrevenda, que praticamente foi alcançado aqui, e posteriormente ele vai buscar essa região de topo aqui. Tá? Então a gente surfaria nesse movimento de alta, porque a gente entendeu o objetivo do preço. E como que a gente entendeu o objetivo do preço? A gente entendeu de onde que ele estava vindo, de uma região específica. Que região específica que era essa? Esse canal de alta aqui. E a correção da sobrecompra. Tá vendo? Então é surfar nesses movimentos aí. Pessoal, vou ver se hoje ou amanhã a gente faz um projeto de alavancagem aí com vocês, tá? Vai ser um projeto novo, eu nunca fiz com vocês, onde a gente vai poder alavancar a conta aí juntos, tá? Todo mundo vai participar, todo mundo vai alavancar a conta. Vai ser muito top. Eu vou explicar mais, talvez hoje ou amanhã, para vocês como é que vai funcionar lá no grupo do WhatsApp, tá? Aliás, tô mandando aqui agora também, ó, para quem não viu, tô mandando agora o combo consistente de vocês, tá? Vou mandar aqui no grupo um combo totalmente gratuito que vale ouro, tá?
poderia estar cobrando caro para entregar isso para vocês, mas meu intuito aqui é fazer com que vocês evoluam, tá? Sem precisar gastar nenhum real. Show? Então, acabei de deixar no grupo do WhatsApp aí uma aula completa, tem um link, né? Vocês vão clicar no link, nesse link vocês vão acessar de forma 100% gratuita, não precisa fazer nada. Uma aula completa desse operacional que a gente está aplicando aqui, tá? O de pontos de cruzamento. Então, às vezes, você está chegando aqui agora nas lives, eu vou falando aqui, tem que buscar região específica e tem que passar pelo ponto de cruzamento, vai buscar o objetivo, você deve estar boiando, você está falando, nossa, esse cara está falando grego, né? Isso, isso acontece porque um período, eu jogo muitas informações, muito conhecimento para vocês aqui em um período curto de tempo, né? Então acaba que fica muita coisa, muita informação e é difícil de você assimilar tudo de primeira, tá? Por isso eu criei a aula completa desse operacional para você ver e rever, estudar todos os pontos desse operacional, realmente dominar ele para chegar aqui na live também você já adquirir ali com mais facilidade o conhecimento que eu estou passando para vocês, tá? Porque aqui basicamente nas lives eu aplico na prática com vocês esse operacional dessa aula que eu falei, entendeu? Então, mesmo assim eu explico aqui como se fosse uma aula, vocês mesmo veem aí todas as lives, eu explico por que que a gente vai pegar a operação, por que que a gente às vezes deixa de pegar uma operação, como que eu faço para analisar, desde encontrar o ativo correto até fazer um traçamento para buscar o objetivo, eu explico tudo, mas você já tendo adquirido esse conhecimento na aula ali, com mais calma, podendo ver e rever tudo que eu falo, aqui ao vivo vai rolando a live, eu vou falando, então acredito que seja mais difícil de assimilar, de primeira. Então assistam essa aula e comecem a participar das lives, porque vocês vão ver eu aplicando na prática esse operacional. Outros operacionais também, eu estou tentando focar mais nesse também, porque, cara, vocês dominando esse operacional, vocês vão dominar qualquer outro, porque vocês vão começar a entender o movimento por completo do gráfico, vão entender de onde o preço está vindo, para onde que ele vai, e o ponto de cruzamento é basicamente o nosso ponto de entrada só, entendeu? O que realmente importa aqui é entender de onde o preço está vindo, para onde que ele vai, entender o objetivo do preço, entendeu? Isso é o mais foda e vai ajudar muito vocês para aplicar qualquer outro operacional. Então, vocês dominando primeiro esse, vocês vão tirar de letra qualquer outro e até mesmo qualquer outro modelo de negociação, qualquer outro mercado quiser depois operar um futuros em cripto ali, isso vai ajudar vocês, entendeu? Por isso que eu estou focando esse operacional aqui com vocês, tá? E, logicamente, porque ele é muito assertivo, né? A pessoa que cola nas lives aí sabe da assertividade desse operacional, ele é foda. A maioria das entradas que a gente pega bate certeira, linda, linda, linda. E com esse operacional aqui, simplesmente vocês conseguem viver do mercado, tá? Então foquem nisso, eu acabei de deixar no grupo. E por que que é um combo? Porque junto com essa aula eu vou eu liberei para vocês também uma planilha de gestão, tá? Planilha de gestão ali, bem top, vocês baixarem, utilizarem também de graça, tá? Para fazer a gestão aí de vocês. Acumular demais aqui, sério. Sério, quando o preço começa a andar muito de lado, muito compactado, sem buscar aqueles níveis interessantes, como estava fazendo aqui, ó, uma pernada bonita de alta, de baixa, que se tivesse buscado de primeira aqui esse ponto, ao tanto que ele enrolou para buscar ali, tudo isso vai tornando o ponto de cruzamento fraco. Isso a gente vai percebendo com o fechamento do nível de sobrevenda e sobrecompra. Que o fechamento do nível de sobrecompra e sobrevenda, ele vai acontecer justamente por isso, pelo acúmulo do preço numa região. Ele não busca movimentos mais esticados, entendeu? Então ele sobe muito compactado, desce muito compactado, rompendo com muita frequência o ponto de cruzamento ali, as duas médias, né? Então ele rompe as duas médias para cima, para baixo, para cima, vai tornando assim um ponto de cruzamento fraco, tá? Vamos ver se tem mais algum ativozinho aqui. Senão vamos finalizar a live aí.
Esperar o gráfico dar uma andada aí e voltar mais tarde, tá, pessoal? Ó, compactadão também aqui no Bitcoin normal. Qualquer outro XRP. É, fez até uma pernada bonita aqui, esticou bem o, o XRP. Só não tem um ponto específico muito claro pra gente. Por mais que tá formando bonito aqui uma micro tendência de baixo, possivelmente faça um ponto de cruzamento aqui, tá? Ó, tem uma LTAzinha aqui. O espaçamento tá bom. Só não demonstrou um ponto específico tão claro. Talvez para trabalhar uma compra, aproveitar essa macro de alta ficaria interessante. Vamos aguardar mais uns minutinhos aí. Ó, então tem um ponto específico aqui embaixo. LTA, basicamente igual o outro que a gente estava trabalhando ali, que era Ethereum, né? XRP aqui trabalhar a venda, aqui tem um ponto de cruzamento aqui. Até acho difícil buscar, que está longe. Trabalhar uma venda não seria tão interessante, seria muito mais inteligente utilizar a favor essa macro tendência de alta e utilizar essa LTA como ponto específico. Então, na maioria das vezes que o preço chega no LTA, ele faz o quê? Volta a subir uma micro de alta. Volta a subir uma micro de alta, ó, o ponto de cruzamento aqui, ó. Entradinha de compra. Ó, aqui não buscou. Talvez se respeitar bonito aqui, a gente pode trabalhar uma compra no XRP, tá? Vamos ficar de olho aí. Pode ser que busque. Eita, nós. Tá, aqui, se voltar a subir a partir daqui, ó, já fazer ali cruzar a média, a gente já não pega também. É o que eu falo para vocês, pessoal, não é. Tem gente que vê eu aplicando esse profissional e fala, nossa, é tão fácil, é só esperar cruzar as médias aqui, pegar a compra ou a venda, mas não é assim, pessoal. Tem que vir, tá? O preço tem que vir de uma região específica. Aqui no caso, nem a sobrecompra ele não corrigiu, tá vendo? Então, pelo menos essa LTA ou esse último fundo, tá? Então, ele está corrigindo a partir de uma região que não é específica, tá? Então, pode ser que ele volte a subir aqui e rompa. Quanto mais ele subir aqui, realmente vai acontecer o ponto de cruzamento. Mas a gente não vai trabalhar. Então, essa vela já era para ter acabado. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Uai, uai, acho que deu uma bugada aí. De vocês está dessa forma também, pessoal? Ah, não, agora foi. Isso pode ter sido minha internet. Ó, então, como eu tava falando para vocês, tem que vir no mínimo aqui, ó. Corrigir pra gente.
Uhum. Então, corrigindo na região específica, aí sim fica válido uma volta do preço, uma subida para buscar o cruzamento ali, tá? Aqui só não vai poder ficar enrolando demais, tem que já corrigir e voltar a subir, basicamente como foi aqui das últimas vezes, ó. Sem muita enrolação, já chegou ali, já corrigiu. Agora, se ele ficar andando muito de lado, acumulando aqui, o nível de sobrevenda e sobrecompra aqui já tá no limite. Se ficar enrolando, vai fechar cada vez mais, vai ficar ruim. Aqui no Ethereum podem fechar, pessoal. Acumulando demais na região. Vamos esperar aí uma movimentação no XRP. Pode ser uma oportunidade aí. Ó, turma, aqui já fica válida essa subida, hein? Corrigiu já no ponto que a gente queria ali, ó. Agora sim, se voltar a subir, buscando ali o nosso ponto de cruzamento, aí sim eu tenho a permissão para poder fazer uma operação de compra no ponto de cruzamento, tá? Vai ser basicamente esse a junção, né, das duas médias. Então, quanto mais o preço começar a subir, ele vai formar esse ponto de entrada para a gente. A gente vai tentar surfar nesse movimento de alta, já que o objetivo do preço é chegar nessa região de topo e alcançar o nível de sobrevenda, tá? Então, olha as confluências que a gente tem a favor. Macro tendência de alta, corrigindo uma LTA forte, praticamente corrigiu sobrecompra e está indo em direção ao objetivo lá em cima. Qual que é o objetivo? Buscar esse próximo topo e o nível de sobrevenda, tá? Passou pelo ponto de cruzamento, basicamente isso daqui, o preço buscando esse ponto para gente, fica válido uma entrada de compra, tá? Então fiquem atentos aí. Possivelmente nas próximas velas vai acontecer aí, tá? Vamos ficar de olho. Percebam que quanto mais o preço vai subindo, mais as médias ali vão se juntando, até que forme o nosso ponto de cruzamento. Ó, ainda não, tá? Dependendo de como essa vela fechar aqui, a próxima, talvez dê para a gente já efetuar a operação, tá? Fiquem de olho aí, XRP, USD, possível entrada de compra nas próximas velas. Possivelmente na próxima já a gente vai dar o clique, tá? Ó, então percebam que tá juntando bem. Muito provavelmente já vai
fazer o ponto de cruzamento aqui já na próxima vela. Ó, fiquem atentos. Ó, esticou lá embaixo, eu vou pegar essa compra. Estão vendo o ponto de entrada lá embaixo? As duas médias juntinhas. Ali é onde a gente vai dar nosso clique. Tem que buscar dentro dos 30 primeiros segundos da vela. 10 segundinhos. Aqui já enrolou demais para descer já. Mas percebam ali o nosso ponto de entrada. É ali que a gente efetua a nossa operação. Então a vela nascendo, esticou lá embaixo, seria uma ótima entrada de compra, tá? O melhor ponto para a gente entrar nessa operação. Tá? Dependendo de como fechar aqui, talvez ela fechando vermelho aqui, a próxima ainda dê para entrar. Tá? Tem que fechar mais ou menos aqui, que vai fazer a abertura, mas acredito que não vai rolar. Ó, vamos ficar de olho. É, já foi, ó, tá vendo? O ponto era aqui, ó. Teria que ter buscado nessa vela. Entenderam, pessoal? A leitura que eu fiz para poder confirmar essa operação aqui, infelizmente não buscou, não fez o movimento que a gente queria, mas em decorrência eu acredito eu que por estar no limite ali, um movimento até então legal, dá para trabalhar, mas meio compactado, ela preferiu já seguir direto, basicamente já alcançando o objetivo aqui na parte de cima, tá? Mas seria válida a entrada de compra aqui sim. Então percebam toda a leitura que eu fiz para poder validar essa entrada, tá? Então essa leitura que vocês têm que fazer com esse operacional para pegar uma boa operação. Show? Então perceba que a gente apenas iria entrar a favor do fluxo do gráfico. E de quebra aí, uma confluência a mais também, a gente estaria confluindo micro tendência, porque nesse operacional a gente sempre vai operar a favor da micro tendência, tá? Sempre a favor da micro, ou seja, isso aqui é um micro de alta, tá? Isso aqui é uma micro de queda. Então, a gente estaria confluindo a macro tendência. O que é macro? Uma visão maior do gráfico. Então, uma visão maior do gráfico, no passado ele estava lá atrás, no presente ele está aqui em cima, macro de alta, certo? Macro com micro, ponto de cruzamento, LTA. Então percebam que não tem muita complicação, é fazer o simples bem feito. Então apenas com uma LTA aqui, eu identifiquei uma região específica, o preço corrigiu lá e voltou fazendo o movimento que eu queria. O ponto de cruzamento é como se fosse a confirmação de que ele realmente vai lá buscar o objetivo. Então ele fala assim, pô, tem um ponto de cruzamento aqui, ó. Se você quiser pegar uma carona, você entra aqui que eu tô indo embora ali buscar o objetivo. Então, basicamente, esse operacional é isso, tá? É entrar a favor desses objetivos. Show, pessoal? Ó, vou ter um compromisso agora, vou ter que finalizar a live aí, mais 8 horas a gente está de volta. E quem quiser continuar operando aqui, pode ser que surjam oportunidades aqui no XRP, tá bem interessante. Mas visem pegar entradas de compra, tá? Basicamente desse estilo que eu falei para vocês aí, confluindo a macro tendência. Então, podem deixar traçada essa LTA aqui, se corrigir aqui embaixo. O pessoal que já está colando nas lives aí sabe os gatilhos de entrada aí, sabe como pegar uma boa operação. Fica a dica aí, esse ativo aí também top. Fechou? Então, preço corrigindo ali novamente essa LTA, voltando a subir, passando pelo ponto de cruzamento. Fiquem de olho. Quem ainda não bateu a meta hoje, pode pegar aí para botar o malete no bolso. Fechou, tropa? 8 horas, a gente está de volta aí para mais uma sessão, mais uma live pesada para vocês. Show? E hoje ou amanhã vai ter um projeto aí de alavancagem também, tá? Onde todo mundo vai poder alavancar a conta juntos aí. Vamos buscar uma meta top. Show? Projetinho novo. Vou explicar detalhadamente no grupo aí para vocês. Obrigado pela presença de todos. Vamos para cima. 8 horas a gente está de volta aí para buscar ampliar nosso placar no dia de hoje, tá? Começando a semana já com o pé direito. Um abraço.